Os irmãos podem abrir as suas Bíblias, a primeira carta de Paulo a Timóteo, o texto que nós lemos aqui na liturgia. Nós vamos dar prosseguimento à exposição dessas epístolas pastorais, essas cartas pastorais, começando por 1 Timóteo, depois nós pulamos um pouquinho, vamos para Tito, e depois finalizamos com a segunda carta de Paulo a Timóteo. Nós estamos refletindo nessas cartas, observando uma temática geral, né? É o que sustenta o nome da nossa série. O nome da nossa série, essa é a quinta mensagem, Oficiais da Igreja, Instrumentos da Graça Divina para a Preservação da Casa de Deus. É isso que o apóstolo Paulo trata aqui, orientando e motivando Timóteo, falando propriamente da sua experiência, de como ele recebeu essa vocação, que é o que nós vamos ver hoje especificamente, e como isso deve servir de base para aqueles que o Senhor marcou, para aqueles que o Senhor separou, para aqueles que o Senhor dotou para ser instrumento de preservação e de proteção para a casa do Senhor, que é assim que Paulo, nessa epístola, chama a igreja do Deus vivo, a coluna e baluarte da verdade. Então o Senhor separou alguns para serem mordomos do Evangelho, mordomos da sua palavra e guardiões do rebanho e da palavra do Senhor. Então esses homens que Deus separou ao longo do tempo, em todo o seu plano redentivo, o Senhor separou homens, o Senhor dotou homens para ser expressão dele no meio do povo, para ser voz dele no meio do povo, em toda a história da redenção, desde a antiga aliança até a nova aliança, nós vemos Deus separando homens para ser expressões de graça no meio do povo, no meio do seu povo. Nós vamos refletir hoje sobre esses versículos que nós lemos. Nós vimos já alguns pontos aqui. A autoridade dos oficiais, é assim que Paulo começa a carta, versículos 1 e 2. Nós vimos, depois daí, todo o restante do capítulo 1 fala do dever dos oficiais. Os vários aspectos dos deveres, das responsabilidades. Aquilo que descreve o propósito dos oficiais. Como eles cumprem essa missão. Por exemplo, no versículo 3 ao versículo 7, o apóstolo Paulo observou a Timóteo que o dever dos oficiais é proteção e preservação da igreja. O versículo 8 ao versículo 11, ele apontou que o dever dos oficiais é a instrução da igreja. E nós observamos que para que essa instrução ela seja de fato uma instrução dada pelo Senhor, ela tem que ser fundamentada na veracidade do evangelho do nosso Senhor, que é aquilo que pauta toda a Sagrada Escritura por causa da supremacia da nova aliança em Cristo Jesus. Então, o Senhor trouxe a plenitude dessa revelação, a plenitude da mente de Deus, a plenitude da vontade de Deus, de tal forma que o Evangelho sintetiza todo o propósito das Sagradas Escrituras. Então, o Evangelho deve dar um norte para a nossa doutrina, para a nossa instrução. Aí o mau uso que ele pontua aqui da lei do Senhor, usada erroneamente pelos falsos profetas com seus falsos ensinos que estavam matando a igreja. O apóstolo Paulo pontuou a Timóteo aquilo que ele já sabia, mas ele observa uma necessidade de fortalecer o seu caráter, de fortalecer a sua convicção, porque quando a convicção é fortalecida, não há oscilação. Uma igreja que é pastoreada com oscilações é uma igreja que parece uma concha de retalhos, é uma igreja que não tem estrutura, uma igreja que não tem confessionalidade, uma igreja que não tem convicção, uma igreja que não sabe no que se crê a respeito da vontade do Senhor, da verdade do Senhor, das Sagradas Escrituras. Por isso a orientação do apóstolo Paulo, especialmente quando ele pontua ali acerca da lei do Senhor, é óbvio, e isso precisa ser entendido, que Timóteo sabia como manusear a palavra de Deus. Timóteo sabia como manusear a lei de Deus, ele sabia qual era o propósito para o qual o Senhor intencionou dar a lei de Deus e como a lei cumpriu esse propósito, condicionando, conduzindo pessoas para Cristo Jesus. Então Timóteo sabia disso muito bem. O objetivo do apóstolo Paulo não é instruir a Timóteo quanto ao uso da lei, mas mostrar para ele que aquilo que ele sabia era o correto. Portanto, é fortalecer a sua convicção, porque a convicção dele seria açoitada ali, tanto pelos falsos mestres, pelos seus falsos ensinos, como os próprios
irmãos de Éfeso ali, que estavam completamente inundados por aquela falsa doutrina. Nós não sabemos quando iniciou essa falsa doutrina. Nós sabemos que quando Paulo comissiona os presbíteros ali de Éfeso em Mileto, até o envio de Timóteo passaram-se 10 anos. Nós não sabemos em que ponto os presbíteros de Éfeso se desviaram do caminho, baixaram as guardas, derribaram as barreiras de proteção que eles mesmos deveriam ser. É isso que os oficiais da igreja são, barreiras de contenção, barreiras de proteção para proteger o rebanho, são as estruturas de proteção do aprisco do Senhor para proteger as ovelhas do Senhor. E em um determinado momento, esses presbíteros deixaram de ser aquilo que sintetizava o que eles foram separados para ser, instrumentos de preservação e proteção. Então, isso sintetiza o papel, a responsabilidade, a razão de ser dos oficiais da igreja. E nós vemos inúmeras variações. Então, para proteger e preservar, precisa instruir. Então, nós vemos inúmeras variações. Para proteger e preservar, ele precisa garantir a sua autoridade, porque é a autoridade que dá acesso à mente e ao coração. Quando nós ouvimos alguém que não tem autoridade, nós ouvimos com ouvidos tapados, com olhos fechados, com coração fechado, com mente fechada. Então, ele não tem acesso ao nosso coração. Então, um recurso intrínseco à função de um oficial é justamente a autoridade que ele deve ter diante da igreja, diante do seu rebanho, porque é essa autoridade sendo recebida devidamente que vai mostrar o coração aberto para que ele seja pastoreado, para que ele seja instruído. É tanto que o próprio apóstolo Paulo não exige isso da igreja, mas ele exige isso do próprio Timóteo, para que ele não seja desprezado ao ponto de não ter a autoridade para a qual ele foi separado por Deus para exercer. Então nós vimos aqui que um desses instrumentos aqui que fortalece a convicção e o ofício daqueles que foram separados para ser líderes do rebanho é autoridade, proteção, preservação, instrução. E o ponto que nós veremos hoje, eles devem ser, versículo 12 a versículo 17, eles devem ser modelo de renúncia e devoção à igreja. Então, fiz um resumo do que nós vimos aqui, um pouquinho do que nós veremos, e eu quero fazer uma breve introdução para a gente entender aqui onde é que nós estamos. Até o momento, Paulo ele expôs objetivamente o motivo central da missão de Timóteo em Éfeso. Então aquela igreja estava sendo sucateada. Então Timóteo não está plantando a igreja, aquela igreja já foi plantada. Presbíteros foram deixados ali para cuidar do rebanho, para cuidar da igreja. E em algum momento do seu ofício, eles perderam a direção, eles perderam o propósito, eles baixaram as guardas, e isso expôs o rebanho, expôs a igreja do Senhor, e aquela igreja estava sendo morta. Aquela igreja se tornou um palco de falsos profetas, falsos mestres, falsos ensinos, e aquilo estava corrompendo a vida completa daqueles membros ao ponto de tocarem até nas suas privacidades, nas suas intimidades, da forma como eles viviam nos seus lares e na sociedade. Então o que o apóstolo Paulo faz é observar essa necessidade de enviar Timóteo para fazer aquilo que os presbíteros não conseguiram fazer. Então Timóteo é enviado para revitalizar essa igreja, para recuperar aquela igreja como o fundamento da verdade, a guardiã da verdade, e salvar aqueles que estavam abandonando o evangelho e trafegando para o caminho de morte, o caminho de miséria, o caminho de desgraça. Então, nós resumimos aqui em três estágios da missão de Timóteo: combater os falsos mestres, extinguir os falsos ensinos e corrigir as consequências mortais desses falsos ensinos. Então, nós vivemos as nossas vidas por convicções. É tanto que quando nós queremos defender algum pecado, nós fazemos o quê? Nós verbalizamos. Quando nós queremos defender a nossa conduta, simplesmente nós falamos, nós discutimos. Por exemplo, você tem essa experiência contínua, se você tem um filho um pouquinho mais velho ou não, mas ele defende a postura dele para você, ele dialoga com você para defender as decisões dele, o comportamento dele, as escolhas dele, os desejos dele, ele conversa com você sobre isso, ele discute com você sobre isso. Então, o que nós percebemos é que a nossa vida ela é conduzida, a direção da nossa vida, apesar de ser o coração, mas é um coração que tem
como um fundamento, uma convicção, que é aquilo como nós apreendemos a verdade, que é aquilo como nós recebemos a verdade. É isso que nos dá tranquilidade de consciência para tomar as decisões. Por quê? Pode não ser verdade onde nós pautamos as nossas decisões, mas nós a recebemos como uma verdade. Por exemplo, esses falsos mestres, eles não pregavam completamente convictos de que eles pregavam falsos ensinos. Mas isso não fazia com que esses ensinos falsos fossem verdadeiros. Eram falsos do mesmo jeito. Independente da boa intenção, eles estavam pregando erroneamente o evangelho do Senhor e não estava pautado na sã doutrina, que é o evangelho do Deus vivo, o evangelho da glória do Deus bendito, como o apóstolo Paulo coloca aqui. Então isso precisa ser corrigido. Isso gerou inúmeras consequências que precisam ser corrigidas. E a missão de Timóteo é sintetizada desses versículos, versículo 3 ao versículo 7. O restante da carta todinho é o detalhar dessas falsas doutrinas, é a bagunça, é a miséria, é a desgraça que esses falsos mestres fizeram com esses falsos ensinos no meio da igreja. Então o apóstolo Paulo, ele destaca que a sutileza do problema está no fato dos falsos mestres apresentar um falso ensino como se fosse o verdadeiro evangelho, como se fosse a sã doutrina. Então, existe todo um fundamento já estabelecido, existe toda uma atmosfera estabelecida naquela igreja. Timóteo ia chegar, aqueles falsos mestres já tinham conquistado os corações e as mentes daqueles irmãos. Então, Timóteo chegaria como um delegado apostólico, formando novos líderes, formando novos oficiais, que serviriam de instrumento de edificação para aquilo que ele foi fazer. Então, eles botaram a roupagem de evangelho verdadeiro, mas na verdade não era verdadeiro coisa alguma, era um falso evangelho. O ponto de Paulo é que esse ensino, ele é inútil. Ele só fomenta discussão. Ele só fomenta contenda. Esse ensino, e esse é o termo que Paulo usa, esse ensino, ele não tem poder, ele não tem força. E ele vai desenvolvendo isso especialmente aqui também. Porque quando Paulo ele era um militante desse ensino, ele era morto. Foi o ensino do Senhor Jesus Cristo, o evangelho do Senhor Jesus Cristo, que teve poder suficiente para dar vida a um morto. É isso que ele quer ressaltar. O evangelho, o dito evangelho desses falsos mestres, desses falsos profetas, ele não dá vida. Ele não dá vida a mortos. Ele não restaura vidas. Ele não tem um padrão moral sustentável. Ele tem um padrão moral inatingível. Foi por isso que o Senhor Jesus veio, porque ele foi o único capaz de atingir esse padrão que é estabelecido para a lei, que tinha um propósito específico, que era conduzir até o Senhor Jesus Cristo. Então Paulo mostra a sutileza e a inutilidade, a falta de poder que esse ensino desses falsos mestres carrega. Esse falso ensino, nada ele faz a não ser enganar as ovelhas, enquanto a corrupção da carne segue o seu curso e continua trafegando para a miséria, para a desgraça, até chegar à morte mesmo. E a grande desgraça de você ser exposto ao falso ensino e abrir o seu coração por falso ensino é que você não vai discernir o que é correto. Ele vai lhe causar insensibilidade. E quando ele lhe causa insensibilidade, você não tem mais sensibilidade para discernir, para entender o que é verdadeiro ou falso. Você já foi tomado por uma ignorância que lhe incha. Porque o falso ensino, ele não lhe nutre. Ele não fortalece o seu corpo. Ele não é um alimento que nutre. Ele é um alimento que incha. Sei lá, você come um pacote de peta e bebe água. Você fica com o bucho inchado, mas não está alimentado. Você pega um pacote de xilito e bebe água depois. Você fica com a barriga inchada, mas não está alimentada. Mas você pensa que aquilo dali lhe saciou. E aquilo vai lhe matando, aquilo dali vai lhe corroendo, aquilo dali vai tirando os seus nutrientes, a vitalidade, a vida. É isso que ele faz. E por você achar que está sendo alimentado com o verdadeiro ensino, mas na verdade está sendo exposto ao falso ensino, você não questiona. Você não busca um ensino verdadeiro. Simplesmente você é conduzido à morte sem perceber, sem sentir. É isso que Timóteo vem fazer, vem apontar.
que aquele caminho é caminho de morte, que aquele caminho é caminho de miséria. Então, nos versículos 8 até 11, Paulo ele fortalece as convicções de Timóteo, e um oficial precisa que isso aconteça corriqueiramente. Quando o oficial da igreja, o oficial aqui eu me refiro a presbíteros, né, pastores e diáconos, especialmente aqueles que são encarregados de instruir, que são os presbíteros, os pastores, quando eles enfrentam problemas difíceis da igreja, inúmeras vezes, quando esses problemas são prolongados, as suas convicções são açoitadas. A convicção dele é açoitada ao ponto dele considerar será que ele está realmente fazendo o que deveria fazer? Será que o curso que ele está seguindo realmente é correto? Por isso que Paulo fortalece a convicção de Timóteo naquilo que será o maior combate dele, que é o conteúdo do ensino dos falsos mestres, dos falsos profetas. Olha, a lei é boa, a lei não é má. Foi Deus que deu a lei. A lei é a expressão da santidade de Deus. Foi a lei que sustentou um povo sem Cristo durante toda a antiga aliança, durante todo o Antigo Testamento. A lei é esse código moral, de ética, que conduz ao povo para que, por exemplo, ele sobreviva no deserto. Para que ele saiba se relacionar, observando os limites, para que não haja um genocídio, para que não haja matança, para que não haja corrupção, a defraudação. A lei é maravilhosa, é a expressão da santidade de Deus. Mas ela foi dada para um propósito, ciente de que nós não conseguiríamos cumprir. É isso daí, Timóteo. Você entende isso, você sabe disso. Então continua com essa convicção, você vai sendo açoitado. Então imagine Timóteo chegando nessa igreja e sendo açoitado, discutindo com esses falsos, porque Timóteo foi conversar primeiro com os falsos mestres aqui. O ponto de Timóteo era os falsos mestres. Talvez ganhar o coração deles, talvez ganhar a mente deles, ganhar eles para si, e então toda a igreja. Então, nas suas discussões, nos seus embates, tanto com os falsos mestres, como aqueles daquela igreja, você vai ser surrado. A maioria vai estar contra você. A maioria não vai estar do seu lado. Mas mantenha a sua convicção. Nós precisamos ouvir isso, irmãos. Nós precisamos ouvir isso. Os pastores precisam ouvir isso. Os presbíteros precisam ouvir isso. Porque existe um certo envolvimento na membresia da igreja em que um irmão não quer se indispor com o outro, mas quer se dispor com o pastor. Todo irmão está preparado para se indispor com os pastores, mas não estão preparados para se indispor uns com os outros. Então, enquanto uma certa membresia da igreja se une para fomentar mais ainda a corrupção, aqueles que são instrumentos de graça para preservação, para proteção, ele muitas vezes se vê sozinho. Então, aquilo que Paulo está sendo para Timóteo, muitos pastores não têm. Muitos pastores vivem sem ter a sua convicção fortalecida por outro colega, por um pastor mais velho, por um pastor mais experiente, por um pastor que já passou por muitas batalhas. Então, Timóteo precisa, assim. Por quê? Porque um pastor sem convicção, um pastor sem envergadura moral, envergadura teológica, é o desastre e a desgraça da igreja. Não é só ele que vai morrer, não. Toda a igreja vai morrer. Toda a igreja perecerá. Então, Paulo fortalece isso para Timóteo, realçando o fato de que somente o evangelho do Senhor Jesus, o evangelho da glória de Deus, do Deus bendito, só ele salva. Doutrinas de homens, por mais belas que sejam, por mais eloquentes que sejam, por mais atraentes que pareçam, não transformam, não salvam, não dão vida. Às vezes você pode, ouvir uma pregação na internet, ouvir uma frase de efeito, ir para um culto em alguma igreja e você sai de lá com as emoções completamente afagadas. Estou preparado para mais uma semana, porque agora eu entrei como um cordeirinho, mas saio como um leão. É palha. As nossas emoções são voláteis. Nós não precisamos ter as nossas emoções afagadas. Nós precisamos ter o nosso coração trabalhado. Porque é nele que há a fonte da vida. Coração. É o coração que tem a direção da nossa língua, mente e pés. O coração. Nós podemos ler os salmos.
Lê os Salmos. Nós podemos estar quase que sucumbidos à desgraça da imoralidade, da perversidade desse mundo caído, unida com a nossa carne. Mas se nós tivermos convicção de que nós estamos arraigados no Deus vivo, todo-poderoso, nós não sucumbimos. Nós não morremos. Nós não caímos. Tempestades vêm, afrontas virão, um mundo de difamação, mas nós permaneceremos de pé porque estamos convictos de que estamos agarrados pelo Senhor. As nossas emoções destruídas, mas a nossa convicção fortalecida de que nós estamos unidos e protegidos pelo nosso castelo forte, pelo nosso Senhor. Emoções não salvam. Somente o coração transformado. Por isso, Paulo, ele se detém ao relato pessoal do que o Evangelho foi capaz de fazer com ele. Isso é muito lindo, irmãos. Então, perceba comigo. Os oficiais da igreja, eles precisam ser modelo de tudo para os membros. Tudo, inclusive de renúncia e devoção. Os sacrifícios, as lutas e os sofrimentos experimentados pelos oficiais têm que ser um testemunho para toda a igreja. Toda a igreja, sem exceção. Isso não quer dizer que eles vencerão todos, mas tem que ser um testemunho também de como perder, de como falhar, de como pedir perdão. Tem que ser um testemunho de como errar. Tem que ser um testemunho de penitência, de busca, de contrição para a igreja do Senhor. Se os oficiais da igreja precisam ser um modelo para os membros, isso quer dizer que aquilo que é requerido dos oficiais também é requerido dos membros, porque os membros imitarão esses oficiais. Então, a reflexão de Paulo é perceber aquilo que ele era. Não existe uma amnésia aqui das coisas que passaram. O peso dos nossos pecados são completamente removidos. Não pesam mais sobre nós. O poder, quando nós somos tomados pelo santo evangelho da glória do Deus vivo e transformados de mortos para vivos, não desse mundo, mas do mundo por vir, embora ainda vivamos aqui, pecado não tem mais poder sobre nós, Satanás não tem mais poder sobre nós, a carne não tem poder sobre nós, embora, por causa ainda da falta da glorificação e da transformação completa, nós vacilamos, nós tropeçamos, nós erramos. Mas Paulo não esquece do que ele era e do que ele é agora. E especialmente do instrumento utilizado para que ele saísse desse ponto inicial e passasse a viver nesse outro ponto aqui. O grande problema é porque muitas vezes nós nos esquecemos. Se você olhar para trás e não souber nem o que se lembrar, existe algum problema na sua conversão. Se você estiver aqui hoje e olhar para trás e tentar fazer essa reflexão da onde o Senhor lhe tirou, do que ele lhe tirou, do estado do seu coração do qual ele lhe tirou, se você não conseguir fazer esse movimento, existe algum problema na sua conversão. Existe algum problema no seu entendimento de novo nascimento. Porque não é uma mudança, irmãos. É uma nova vida que recebemos. Nós não fomos tornados melhores quando nascemos de novo. Nós fomos tornados outro. Melhores os alcoólicos anônimos, para quem tem um vício com álcool, pode fazer. Narcóticos anônimos e algumas sociedades anônimas podem fazer. Os coachings podem fazer nós melhores. Os palestrantes motivacionais podem fazer nós melhores, podem nos fazer melhores. Mas só Jesus Cristo pode nos fazer novo. Só o Senhor Jesus Cristo. Só Ele é capaz de nos fazer novo. E essa mudança deixa um rastro. É isso que Paulo observa, que ele mostra para nós esse rastro. Aquilo que ele era. E aquilo que lhe conduziu a ser o que ele é hoje. E isso preenche o seu coração da mais profunda gratidão, ao ponto de ele dedicar a vida, apesar das lutas, dos sofrimentos, dos sacrifícios, da miséria, porque ele não é mais dele mesmo. Ele não é mais dele. Ele é de Cristo Jesus. Então, o ponto de Paulo é fazer essa reflexão e mostrar que foi o Evangelho que foi capaz de fazer isso. Paulo era um manuseador da lei. Paulo era um mestre da lei. Mas isso não deu vida.
Somente o evangelho de Cristo. Então, de perseguidor da igreja, ele foi feito plantador de igrejas. De difamador de Cristo, ele foi feito propagador do evangelho de Cristo. Meus irmãos, nós não precisamos ter testemunhos radicais, no sentido de, olha, eu era um viciado, eu era um imoral, eu era um ladrão. Mas nós precisamos perceber em que ponto nosso coração mudou. O ponto em que Cristo não era ansiado como foco da sua vida e o ponto que te levou a uma situação em que Cristo é tudo em tua vida. Tudo. Você pode perder tudo. Se você tiver Cristo, de nada você sentirá falta. Isso se chama transformação. Tire-me tudo, mas não tire-me o meu Senhor. Não me tire o Senhor. Ao mesmo tempo de que você pode ter tudo, mas se você não tiver Cristo. Quer ter Cristo? É ter paz em Cristo. Se você não tiver isso, você não tem nada, porque o fogo do inferno consumirá tudo que você tem em cima dessa terra. Tudo, tudo, tudo. Dignidades, honras e bens. Tudo. Diplomas, títulos, ascensões, tudo. Tudo essa terra há de comer. Tudo. A única criatura que subsistirá pela purificação do fogo do juízo de Deus no grande dia serão as novas criaturas, banhadas pelo sangue do Cordeiro. Somente essa. Foi o verdadeiro evangelho que tornou Paulo modelo de embaixador do reino por vir. Um exemplo de renúncia à sua própria vida em testemunho de amor e devoção à noiva de Cristo. E é muito importante isso entender. Porque parece muito subjetivo você dizer que é, por exemplo, devoto do Senhor, você renuncia para o Senhor. Cadê as provas? Isso acontece na igreja. As provas são expostas na igreja. A igreja é o tribunal de Cristo na terra. Parece muito subjetivo você dizer que ama o Senhor, você dizer que você é devoto ao Senhor, que se sacrifica para o Senhor, mas cadê as evidências? Onde estão as provas? O modelo é para ser visto. Não é para ser imaginado, não. É para ser visto, é para ser exposto. Ele é a evidência daquilo que ele professa. Ele é a evidência daquilo que ele diz ser. Ele é a própria evidência, as suas escolhas, a sua vida. E entenda aqui o que Paulo está fazendo. Ele está ensinando Timóteo. E Timóteo tem que ensinar a outros. Então, um oficial da igreja tem que ter a profunda convicção do seu papel, da sua função, do seu dever. Porque ele foi marcado, porque ele foi separado, porque ele foi nutrido. Não é para deleite intelectual. Não é para gozo do ego. As pessoas olham para mim e me respeitam. As pessoas olham para mim e me ouvem. As pessoas são reverentes a mim. Não é para isso. É para sofrer e morrer pela noiva. Por essa igreja aqui. Essa igreja. Então essa gratidão que é gerada em Paulo por causa dessa transformação, ele o faz renunciar a tudo e viver para o Senhor. Paulo entende aonde ele foi colocado. Ele cuida do rebanho do bom pastor. Ele cuida de um povo cujo nome foi escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. Ele cuida desses. Ele cuida dos habitantes do reino por vir, irmãos. Você não entendeu ainda não a preciosidade disso? O valor disso? Habitantes do mundo por vir. Ele cuida, nutre, protege. Protege de lobos, de ursos, de feras. Protege. Versículo 12 até o versículo 17. Esse é o tema da mensagem. Dever dos oficiais, modelo de renúncia.
e devoção à igreja. Então, o que é que Paulo fala aqui? O Paulo sintetiza o que é um oficial de Cristo. Ele é um mordomo do Evangelho. Esse é um oficial de Cristo. O oficial de Cristo é um mordomo do Evangelho, um mordomo da graça de Cristo. Isso resume o propósito da sua vida, da sua vocação, do seu chamado. A gratidão de Paulo é resultado de uma percepção da absurda e constrangedor favor que ele encontrou da parte de Deus. E o que ele faz aqui é tentar descrever em linguagem superlativa. Ele tenta mostrar a grandeza disso, a amplitude disso, a profundidade disso. E ele usa vários termos para mostrar essa grandiosidade. Esse autotestemunho de Paulo, ele é encontrado em vários outros pontos das suas próprias cartas. Em todos os pontos que ele encontra, ele exalta a obra de Cristo Jesus por fazer aquilo que ele é agora. Essa é uma percepção de uma biografia espiritual. É aquilo que nós conseguimos discernir, embora nós evidenciemos. É isso que Paulo faz em muitos momentos. Mas essa percepção da sua biografia espiritual serve de jato propulsor para motivá-lo à devoção. O que é que ele faz aqui? Quando ele toma uma afronta, ele não se vê digno de revidar. Quando ele é difamado, e isso não causa prejuízo ao Evangelho, quando ele é difamado, ele percebe que ele é pior do que dizem que ele é. Nós vemos momentos em que Paulo defende a sua dignidade, o seu apostolado, a mesma orientação que ele dá a Timóteo aqui, não desprezem a tua mocidade, não desprezem. Então, olha a ideia de Timóteo, a ideia de Paulo a Timóteo. É Timóteo que tem que garantir que ele seja honrado e que vejam nele a autoridade. Paulo está falando para Timóteo aqui. Seria muito diferente se ele escrevesse a segunda carta à igreja de Éfeso e nessa carta ele dissesse assim: olha, irmãos, não desprezem a mocidade de Timóteo, porque ele está aí para vos salvar. Mas não é isso que Paulo faz. A ordem é dada para Timóteo, para garantir. Por quê? Porque essa autoridade, sendo apreciada pelos irmãos, é justamente as portas abertas do coração. Nós refletimos muito sobre isso aqui, inclusive hoje de manhã nós falamos um pouquinho sobre essa questão de acesso ao coração na concepção da sabedoria. Nós falamos sobre esses influencers, sobre os pastores de mídias sociais. Nós falamos um pouquinho sobre isso hoje, né? Então, essa reflexão de Paulo serve como jato propulsor para motivá-lo. Então, abra aí 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. A partir do versículo 8. Nós vemos Paulo fazendo um relato um pouco diferente, mas com o mesmo teor aqui, daquilo que foi feito através da graça do nosso Senhor. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 8 diz assim: e, afinal, depois de todos, foi visto também por mim, está falando do Senhor, como um por nascido fora do tempo. Então olha a percepção de Paulo. Eu não estava lá. Eu não andei com eles. Eu sei que eu vim depois aí. Eu sou de outro grupo ali. A ideia de que é perceber a sua indignidade fora do tempo. Versículo 9. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo. Por quê? Porque eu fiz o que eles não fizeram, eu persegui a igreja de Deus. Mas, não por causa de mim, mas apesar de mim, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Olha aqui, irmãos, esse é o grande ponto. A vida de devoção, de sacrifício, é uma busca aguda e acirrada para que essa graça que operou nele não fosse vã. Ele dá frutos, ele exibe evidências, ele vive para ela e por ela. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo, porquanto seja eu ou seja eles, assim pregamos e assim cremos. Então, Paulo expõe, pode voltar lá, Paulo expõe que o senso de dívida dele é maior do que o dos demais.
Eu sou devedor do meu Senhor. Um débito que nunca conseguirei pagar, é fato. Mas isso não serve de subterfúgio para que eu não viva para Ele intensamente. Viverei como se pudesse pagar. Viverei para Ele. Em sacrifícios, dores e lutas, viverei para Ele, e isso redundará em devoção do meu coração para Ele. Essa percepção de dívida o constrange à dedicação, à ousadia, a sacrifícios, à luta, apesar do cansaço, apesar dos gemidos do seu corpo, da sua alma. Eu coloquei uma imagem para os irmãos dessa citação de John Milton aqui, um puritano do século XVII. Ele diz o seguinte: uma mente grata, por dever, nada deve, mas ainda paga ao mesmo tempo endividada e descarregada. Eu botei para vocês porque eu sabia que quando eu lesse aqui ia ficar difícil dos irmãos entenderem. Mas uma mente grata se devota, mesmo sabendo que nada deve, porque já foi pago. Esse sentimento de endividamento o compele a viver para o Senhor. Mas é uma mente descarregada por causa da esperança daquele que pagou uma dívida que ele não poderia pagar, que é o Senhor Jesus Cristo. E aí eu preciso fazer uma aplicação prematura aqui, porque eu não comecei a expor o texto ainda. Por isso que é prematura. Mas eu preciso fazer essa aplicação para não perder o norte aqui. Irmãos, a vida cristã é uma vida de morte. A vida cristã é uma vida de cansaços, de dores, de lutas e fadigas. Se você experimenta, se você não experimenta isso, existe alguma coisa errada na sua vida cristã. Se a vida cristã que você tem não exige a sua vida, existe alguma coisa errada. Porque o Deus das Sagradas Escrituras, ele exige tudo seu. Se o seu trabalho exige muito, Deus exige muito mais. Se os seus relacionamentos exigem muito, Deus exige muito mais. Deus exige você por inteiro e nós cansaremos vivendo para Ele. Nós viveremos cansados, irmãos. Eu falo literalmente. Nós viveremos afadigados. Nós viveremos com dores. Nós viveremos a morte um dia de cada vez, porque nós morreremos para Ele. Por quê, irmãos? Porque nós evidenciamos Ele em tudo que fazemos. Você precisará fazer aquilo que todos fazem, mas você precisará fazer ainda melhor, com mais intensidade, com mais dedicação, com mais desgaste. Então você viverá cansado, porque você viverá para exibir Ele. Você não trabalha só pelo dinheiro, você não trabalha só pela estabilidade, você não trabalha só pelo conforto, você trabalha para exibir Ele, porque o chão de fábrica é um local de adoração. Você não trabalha pensando na sua casa. Você não trabalha pensando na sua viagem. Você não trabalha pensando nos seus estudos. Você não trabalha pensando no seu carro. Você não trabalha pensando na sua conta. Você trabalha para Ele e por Ele. E se você não o exibe, tem alguma coisa errada na sua percepção da vida cristã. E um oficial precisa ser modelo disso, de dedicação total e exclusiva. Observa, Paulo está instruindo a Timóteo aqui. Você lutará constantemente contra o desânimo e contra o cansaço físico. Isso acontece com muita facilidade. Nós vivemos cansados nesse mundo ativo, nessa época de ativismo e consumismo. Nós vivemos cansados. E a sensação é de que nós nos gastamos em vão. Mas isso pode ser verdade. Eu não sei por que você tem se gastado. Mas pode ser verdade, sim. Você pode estar se gastando por aquilo que o ladrão vem e rouba, por aquilo que a traça e a ferrugem corrói. E aí é em vão mesmo. Isso pode ser verdade. Mas quando nós nos cansamos por fazer tudo que é requerido de nós como cidadãos para fazer, e ainda assim nós glorificamos a Deus fazendo discipulados, evangelização, estudos bíblicos, cultos domésticos, devocionais,
Cansados do dia, cansados, mas fazemos, nos envolvemos, buscamos comunhão, vamos à igreja. Nós chegamos 11 horas da noite, meia-noite em casa, para fazer as coisas que nos restam. Vamos dormir mortos. Mas aqui é o grande ponto de divisão. Como você dorme depois disso tudo? Satisfeito ou chateado? Aqui é o grande ponto de divisão. Se há contentamento ou se há devoção. Se você entende que a sua vida cristã não é de descanso, não. A nossa vida, irmãos, não é de descanso, não é de conforto. A nossa vida é de cansaço, sim. Nós nos gastaremos e muitas vezes não teremos vidas saudáveis mesmo, não. Nós precisamos entender isso muito bem. Então, irmãs do lar, vocês cansam, vocês se gastam, vocês não dormem, mas isso não é vão. Vocês precisam entender isso. Isso está redundando em glória para o Senhor. Não desperdicem isso, alegrem-se, porque quando vocês não se alegram com isso, vocês desperdiçam todo o desgaste, todo o cansaço, porque não glorificamos a Deus com murmuração. Homens de família, amem as vossas esposas, vençam o mundo, matem leões, ursos, feras, para edificar um lar piedoso. Vocês morrerão para isso, mas isso não é vão. Você chega em casa cansado, com a cabeça atarefada, encharcada de problemas. Vai ao banheiro, grita, chora, mas faça o culto doméstico. Pastoreie a sua esposa, pastoreie os seus filhos. Lute pela sua esposa, lute pelos seus filhos. Não permita que as garras de Satanás tomem por causa do ativismo e do consumismo desse mundo. Não permitam. Vão dormir 2 horas da manhã porque você precisou lavar os pratos que sua esposa está cansada. Mas durma satisfeito, sorrindo, entendendo que você fez o trabalho que deveria fazer, está preparado para mais um dia. Na vida ordinária, glorificar a Deus extraordinariamente. Jovens do Senhor, prepare-se cada vez mais para a batalha. Ela ainda não chegou a você na parte mais acirrada da luta. O coração e a mente de vocês estão em jogo. E com isso a alma de vocês. Então lutem, lutem, lutem. Não desperdicem a vida de vocês. E alegrem-se com isso. Pelas renúncias, pelas amizades não experimentadas, pelos relacionamentos não vividos, pelas roupas não usadas, pelas séries não assistidas, pelos filmes não assistidos. Que essas renúncias glorifiquem a Deus e não entendam que vocês são retrógradas, que você é desqualificada no meio da galera porque você é virgem. Não entenda assim. Glorifiquem a Deus. Vocês sofrerão para isso. Vocês lutarão para isso. Então entenda, quando vocês vivem toda essa luta, mas sem perceber a glória de Deus que está sendo exaltada, levada para Ele em cada desgaste, em cada cansaço, isso é vão. Abre Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, a partir do versículo 7. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, diz Paulo, nem morre para si mesmo. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Gratidão, irmãos, é o tempero da glória da vida cristã. Gratidão. Você pode fazer tudo o que você fez. Se você vai dormir na murmuração, tudo foi em vão. Sua casa vai estar limpa, seus filhos vão estar tratados, a roupa vai estar lavada, os pratos vão estar lavados, mas foi em vão. Você desperdiçou todo aquele dia. Isso serve para o homem, isso serve para os jovens. Você desperdiçou tudo. Não foi para o Senhor. Você construiu aqui nesse mundo. Você não construiu na eternidade. E é a eternidade que lhe aguarda. Thomas de Kempis, que escreveu aquele livro Imitação de Cristo no século XV, século XIV, ele diz o seguinte: quem ama a Deus recebe de suas mãos tanto o amargo como o doce, e ambos com igual gratidão.
E aquele que pouco retém pelo homem ou pelo seu próprio esforço, mas põe toda a sua confiança em Deus, anda no caminho que é justo e bom, e nada o desviará dele, seja a bonança, seja a escassez, porque você vive para o Senhor. Então, o ponto aqui, e aí voltando aqui para o ponto de Paulo, é que essa gratidão ela gera algo na gente, ou essa transformação gera gratidão, e retroalimenta. Se eu sou grato, eu busco devoção ao Senhor. E por perceber essa transformação, eu sou cada vez mais grato ao Senhor. Olha o versículo 12 e o versículo 15. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim, que no outro tempo era blasfemo e perseguidor insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda a aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, esse tópico aqui, ele sintetiza vários pontos. Nós vamos observar só 2 pontos aqui, a gratidão pela transformação e a gratidão pela missão, que é isso que ele quer instruir o Timóteo e que os outros oficiais também precisam ser tomados por isso. Mas o ponto é que nós poderíamos dividir aqui de vários pontos. Por exemplo, Paulo agora, ele descreve quem ele é. Essa descrição do que ele é um estado de alma. Eu sou grato. Apesar das lutas, apesar dos sofrimentos, você coloca a biografia de Paulo aí, você coloca apesar de tudo. O ponto é, eu sou grato, porque eu não sou o que eu era. Eu sou grato. O meu destino agora não é mais, eu aguardo a vida eterna, ele coloca aqui, não é mais o que era. Eu sou grato. Então, ele mostra mais na frente aquilo que ele era, e ele mostra o veículo, o instrumento que Deus usou para o transformar. E depois ele exibe a missão que Deus o deu por ter experimentado essa transformação. Então, esse tópico aqui, ele sintetiza vários outros, mas em suma, Deus em Cristo transformou Paulo de uma forma avassaladora, e ele entende, foi avassalador assim. Eu não sei você, mas se você entender que você estava caminhando para o inferno e agora não está mais, significa muita coisa. Se você tinha um alvo da ira de Deus nos seus peitos e agora não existe mais, isso significa muita coisa. E não foi você que conseguiu isso. Não foi o seu trabalho, não foram títulos, não foi nada. Não foi qualquer dignidade que você pensa que tenha construído, não foi honra que você acha que edificou, não foi notoriedade, não foi nada, não foi nada. E essa dá uma sensação de endividamento ainda maior, porque pagaram por mim, pagaram por mim. Eu vivo para ele agora, eu sou dele, escravo de Cristo, porque pagaram por mim. Esse é o sentimento que todo oficial da igreja precisa ter por conhecer mais do Senhor, das Sagradas Escrituras. Isso o faz se gastar pela igreja, apesar das difamações, apesar das contendas, apesar das injúrias, apesar da falta de honra. Porque ele sabe que merecia ainda pior. Porque ele sabe que aquele que conhece o seu coração não o dá o que ele merece. Porque ele sabe que se os irmãos que ele pastoreia vissem o seu coração, eles os insultaria ainda mais. O oficial da igreja entende isso muito bem, irmãos. Muito bem. E Timóteo está encarregado em identificar, separar e treinar esses oficiais que serão os pastores e os diáconos, que servirão de modelos para todos aqueles que viriam até chegar nos dias de hoje. Então, esse versículo está intrinsecamente ligado ao versículo 11. O versículo 11 diz assim: a sã doutrina, né? Termina o versículo 10. Sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, o qual foi encarregado. Então, Paulo expõe aquilo que o sintetiza. O que é que o sintetiza? Se você fosse descrever o que você é em uma palavra, qual seria agora? Paulo, ele é grato. Sei lá, sinônimos aí, contentamento, gratidão.
Na mente de Paulo, contentamento e gratidão gera o quê? Devoção. Essa é a mente de Paulo. E é isso que ele quer expressar aqui. Contentamento, gratidão gera devoção. E é claro que, obviamente, a devoção não é por você mesmo. É para aquele que, apesar desse mundo mal, apesar de momentos desgraçados que nós passamos nessa vida, a alegria do seu coração não é removida, porque a alegria do seu coração está ancorada no mundo por vir. E nada nesse mundo pode arrancar. Nada. É por isso que os oficiais da igreja suportam tanto, irmãos. Por causa da convicção de que eles são e da tarefa que eles receberam. É por isso que muitos irmãos, quando encontram dificuldades, lutas, muitos irmãos acabam abandonando a igreja. Acabam abandonando o evangelho, acabam abandonando o Senhor. Mas o oficial da igreja entende que tem que ficar firme. Isso aconteceu aqui. Irmãos que nos deixaram, que me causou uma tristeza profunda mesmo, e até hoje eu sinto sua falta. Até hoje eu recordo dos momentos que nós vivenciamos, nas lutas que nós enfrentamos. Mas eles foram atingidos mortalmente, e muitos desses não estão mais no Senhor. Muitos não estão. Em alguns momentos eu disse assim, se eu não fosse pastor, eu também sairia. Eu sairia. Mas eu não tenho essa opção. Não existe essa opção. É sofrer, engolir o choro, passar a noite e esperar as misericórdias do Senhor se renovarem na próxima manhã. Porque a vida de um oficial da igreja é a vida dedicada ao Senhor, no cuidado das ovelhas do Senhor. É só você observar Paulo e como Paulo orienta Timóteo. É isso. E era dessa forma que Timóteo deveria orientar os oficiais que ele elegeria ali. Então Paulo ele diz o que ele é aqui. Como ele se vê agora. Versículo 12, né? Sou grato. Mesmo em minhas lutas, privações, prisões, lutas e sacrifícios, sou grato. Gratidão pelo quê, Paulo? Gratidão por discernir qual é a fonte do seu poder. Eu sei que não reside em mim. Tudo que eu estou descrevendo aqui, eu não preciso ficar dizendo que o oficial da igreja entende isso, né, irmãos? Não é o meu conhecimento. Não é a minha eloquência. Não é a minha intrepidez. Não é a minha ousadia. Paulo sabe disso. É por isso que isso o humilha. Um oficial da igreja, ele vive em constante humilhação diante do Senhor. Ele sabe que ele não tem nada, que ele não é nada. Para discernir a fonte do seu poder, para com aquele que me fortaleceu, não eu, Cristo Jesus, nosso Senhor. Se os irmãos lembrarem aqui, ele está a todo momento se voltando a Atos capítulo 9, a estrada de Damasco. Ele está todo instante. Porque ele está olhando para lá, para o ponto em que Deus o fortaleceu. Fortalecer aqui não tem a ideia de dar poder por poder, a ideia de capacitar, a ideia de munir. Essa palavra aqui aparece 7 vezes no Novo Testamento e apenas o apóstolo Paulo usa, e ele usa para descrever uma ação de Cristo e de Deus, levando Paulo ao crescimento como pregador em intimidade com Cristo, desde a estrada de Damasco. Então ele está olhando para lá. Lembra quando eu disse para você olhar para aquele ponto onde você tinha um coração que foi transformado, se você teve? Paulo está olhando para a estrada de Damasco, para aquele momento. E Paulo está olhando para hoje, o que ele é hoje, e ele sabe que foi o Senhor que o capacitou. Capacitou aqui, a principal capacitação é perseverança para não desistir, para não sucumbir às afrontas do ministério, às afrontas da luta. Essa é a ideia. Então, ele sabe que foi o Senhor que o capacitou. É como se Paulo estivesse olhando para trás e percebesse essa linha de crescimento diante do seu chamado e visse a mão de Deus constantemente lá, a mão do Senhor lá, a força do Senhor, as digitais do Senhor lá. Paulo está mostrando que esse é o mesmo padrão dos profetas do Antigo Testamento. Aqueles que o Senhor chamou, ele mesmo muniu. Ele mesmo capacitou. Isso quer dizer que Paulo compreende muito bem a fonte do seu poder. E é isso que ele deseja transmitir a Timóteo. Não vem de ti mesmo, virá o desânimo. Mas não é teu o poder.
A capacitação não é tua. Imagine a grande obra que Timóteo estava vendo ali para fazer, a grande obra. Imagine o que ele iria fazer, chegando de supetão ali, com a igreja completamente formada, com o ensino completamente estabelecido, e ver a grandeza daquela obra que ele deveria fazer ali. O ponto de Paulo é dizer, a força não vem de você. A força vem do Senhor. Haverá noites em que você dormirá ciente de que os seus feitos não causarão transformação alguma. Mas o Senhor está trabalhando lá. É assim a vida da igreja. A vida da igreja é assim. Há problemas que nós pensamos que não conseguiremos vencer. Há problemas que nós pensamos, há lutas que nós travamos, que quando nós nos encontramos com a noite, parece que nós vamos sucumbir, parece que nós vamos morrer, parece que quase nós vemos o sangue vertendo. E às vezes você só precisa descansar, entregar ao Senhor e dormir. Porque é Ele que faz. É Ele que faz. Tudo vem dele. É isso que Paulo quer ensinar. Ou seja, o contraste é o seguinte: os falsos mestres, eles desejam, como nós vemos no versículo 7, eles desejam ser mestres, mas eles não têm poder, porque eles não foram chamados para isso. Timóteo, você não. Você realmente foi chamado, e por isso você recebeu o poder. Esse é o contraste que Paulo quer fazer aqui. Paulo ele segue, então, apontando as razões da sua gratidão. Isso é muito importante, porque corações gratos doam e devotam as suas vidas em sacrifício. Isso aqui liga o que eu falei, de que eu sei que o seu dia a dia é sacrifício. Eu sei disso. Eu sei que você enfrenta as lutas. Anônimas, nós nunca saberemos. Nunca saberemos, mas não é em vão. Porque um coração em doação e devoção se sacrifica por o Senhor. Ao contrário de corações ingratos, descontentes, amargos, esses corações, eles exigem doação, eles exigem devoção, eles exigem sacrifícios. Eles acham que merecem tudo de todos, especialmente de Deus. Eu sou uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa boa. Eu tenho uma vida exemplar. Eu não sei por que eu sofro tanto. Eu não sei por que dá tanto errado, as coisas dão tanto errado para mim. Olha para outras pessoas que fazem o mal. Eu não faço o mal. Mas quanto mais eu faço bem, mais desgraças acontecem na minha vida. Esse não é um coração grato, não, irmãos. Além de ser hipocrisia, é uma falta de espiritualidade absurda, uma falta de espiritualidade absurda, absurda e absurda. Ele continua, né, Paulo? Versículo 12 ainda. Ele me considerou fiel, designando-me para o ministério. A ideia de fiel aqui nós já vimos, não é a ideia de ser crente, a ideia de fiel depositário, é a ideia de que ele fará aquilo que foi separado para fazer. Aqui reside a munição do Senhor para a perseverança. O Senhor me designou. O foco de Paulo aqui é na ação divina a todo momento. Foi Ele que me salvou, foi Ele que me transformou, foi Ele que me designou. O oficial do Senhor não busca a favor de homens. Ele permanece na igreja porque ele sabe que foi o Senhor que o colocou lá. Ele permanece no ministério porque ele sabe que foi o Senhor que o colocou lá. A confirmação da igreja na imposição de mãos é uma evidência disso. Porque o Senhor fala por meio da igreja, por meio do seu povo. Mais uma vez aqui, a alusão do apóstolo Paulo é a estrada de Damasco. Ele observa que Cristo o chamou ali e o preencheu de convicção, dando a ele essa tarefa. Qual a tarefa? De proclamação e preservação do Evangelho, que é o versículo 11 descreve, que é a sã doutrina, que é o Evangelho da glória do Deus bendito. Então, observe onde nasce a renúncia e a devoção de Paulo pela causa de Deus, na proclamação do Evangelho e na plantação da igreja. Paulo não apenas está testemunhando aqui, ele está ensinando e apontando o que é requerido de Timóteo e o que é requerido dos oficiais que ele elegeria. E agora sim, no versículo 13, Paulo mostra qual foi essa transformação. É interessante porque nós precisamos... Paulo faz isso inúmeras vezes, irmãos. Inúmeras vezes. Algumas vezes nós mesmos não fazemos isso nenhuma vez. Então esse é um exercício de humilhação. E o oficial da igreja precisa fazer isso muito bem, e fazendo isso ele será modelo para aqueles a quem ele pastoreia.
Versículo 13, a mim, ele me considerou fiel, ele me designou, a mim, quem, Paulo? Que noutro tempo, aí ele mostrou o que ele é agora, e agora ele vai mostrar o que ele era, que noutro tempo eu era blasfemo, a ideia de difamador, perseguidor. Esse termo aqui, perseguidor, só aparece aqui, em todo o Novo Testamento. Por que isso é importante? Porque parece que Paulo não conseguiu descrever com o vocabulário que ele já tinha ali o que ele era, como ele entendia que ele era. A ideia de perseguição é a ideia de ter uma intenção voraz de correr, de caçar apressadamente uma presa. Olha como isso descreve o apóstolo Paulo. Eu era insolente. Esse termo insolente só aparece 2 vezes no Novo Testamento. 2. Uma aqui, por que isso é importante? Porque a outra vez que aparece é em Romanos capítulo 1, que descreve aqueles que rejeitam Deus, exibindo vícios de caráter. Romanos capítulo 1, versículo 30. Paulo disse, e foi Paulo que escreveu Romanos, Paulo disse que ele era esse. Mas ele o transformou. Mas obtive, e aqui ele diz o instrumento dessa transformação, mas obtive misericórdia. Mas obtive misericórdia, pois o fiz, não nego, o fiz na ignorância, na incredulidade, numa vida sem fé. E aqui Paulo ele faz um contraste com aquilo que os falsos mestres são. Eles são o que eu era. Incrédulos, infiéis, uma vida sem fé. Versículo 14, transbordou, porém, a graça do nosso Senhor com a fé, onde havia infidelidade, e amor que há em Cristo Jesus, onde havia morte. Então, Paulo conclui esses 2 blocos, com o versículo 15 e o versículo 17, ele conclui com louvor ao Senhor, é chamado de doxologia. A ideia de que essa reflexão o levou à devoção, o levou ao louvor. Por isso que ele diz, fiel é a palavra. E aqui parece que ele lança a mão aqui de um ditado popular, ou de alguma máxima da época, que resume aquilo que Cristo veio fazer. Ele está mostrando que Cristo o tomou. Cristo o tomou. Cristo agiu nele e o fez instrumentos da ação de Cristo na vida de outros. É por isso que o compromisso de um pastor não é com você. O compromisso de um pastor é com a igreja, é com Deus, com o Senhor da igreja. É por isso que muitas vezes há contendas acirradas, há brigas acirradas pela sua alma, para que você não sucumba às suas próprias vontades. É por isso que há disciplina na igreja. É uma guerra pela alma. Não faz isso, está errado. Olha para o teu coração, olha para as tuas escolhas, está errado, não faz isso. Porque se assim não fosse, era simplesmente dizer, vai, faz o que tu quiser. Só não faz confusão aqui. Mas faz o que tu quiser. Vai. Mas existe um compromisso aqui com o Senhor da igreja. E Paulo lança mão dessa máxima aqui, quando ele diz, fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Qual palavra? Qual aceitação? Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Ele já está apontando para ele aqui, dos quais eu sou o principal. A ideia de principal aqui de Paulo não é porque ele fez mais coisas do que eu e você. Essa não é a ideia principal. Mas é que a visão elevada que ele tem agora de Deus o faz ver o teor e o peso dos seus pecados como antes ele não via. Eu não sei como você vê os seus pecados, mas Paulo mostra aqui como ele vê o seu pecado. A afronta para o Senhor. A profunda afronta para o Senhor. Essa verdade, ela mostra o valor da missão de Paulo. Paulo não pode ser um desertor. Essa gratidão que gera devoção o faz olhar a missão de uma forma completamente diferente. É o versículo 16 e o versículo 17 que diz assim, mas por essa mesma razão me foi concedida misericórdia para que em mim o principal,
os pecadores, que ele acabou de escrever, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. No versículo 17, mais uma vez, essa palavra de louvor, assim como o versículo 15, assim ao Rei eterno e imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, aqui Paulo ele conecta e completa a descrição que ele havia feito no versículo 13, onde ele fala o instrumento da sua transformação, que é a misericórdia. Então, aqui ele continua desenvolvendo isso, fazendo essa conexão e completa a sua reflexão do que a misericórdia fez. A misericórdia não somente o transformou, mas o comissionou. Aquilo que o transformou também é o seu instrumento de comissionamento para a sua missão, para o seu oficialato, para o seu propósito agora. Agora a gratidão de Paulo é mostrada, arraigada nessa missão, o seu novo propósito de vida. Essa transformação é interessante e é um dos mecanismos que eu dei para você para avaliar a sua conversão. Aqueles que estão em Cristo não anseiam as mesmas coisas do que aqueles que não estão em Cristo. É muito nocivo. Nós vivemos num mundo em que, por exemplo, o concurso público ele se tornou um bezerro de ouro, inclusive de cristãos. As pessoas fazem concurso público não para glorificar a Deus nas repartições, porque buscam estabilidade financeira e não quer colocar isso nas suas devoções diárias, nas suas orações, não quer ter um tipo de problema, de dificuldade financeira, e aí lutam absurdamente, às vezes desprezando até a igreja, às vezes desprezando as suas práticas espirituais, para fazerem concurso público. Entenda, concurso público não está errado não, mas os propósitos não podem ser esses. Para um cristão, não. Você não pode fazer um concurso público porque você vai sair mais cedo, vai entrar mais tarde, porque você tem tantos dias de férias, porque você tem um salário tanto, porque tem um carro de carreira não sei o quê, porque apesar de pandemia você não deixa de receber dinheiro. Você não pode fazer concurso por isso, porque isso tudo vai ser corroído. Isso não glorifica a Deus, entende? Você está buscando o que ímpios buscam. Os ímpios buscam isso. Aqueles que não conhecem o Senhor, eles buscam isso. Está errado. Observa quais são os compromissos do seu coração quando você busca isso. Não é com o Senhor. Não é com o Senhor. Entendam, façam concursos públicos. Façam, mas façam com as motivações corretas, irmãos. Vejam a corrupção. Veja como é gasto o dinheiro daqueles que menos têm. Observem lá, vejam lá, honrem os recursos investidos. Honrem. Entendam que Deus colocou você ali para você ser luz no meio das trevas. Sal em meio ao mundo que apodrece. É isso que nós somos, sal e luz. Tem uma função, tem um propósito. Não é que nós não podemos fazer, mas não é possível se nós temos outra mente, outro coração. Como termos as mesmas ambições? Como ter o nosso coração tomado pelos mesmos compromissos daqueles que jazem nas trevas? Daqueles que Paulo descreve em Efésios como filhos da desobediência. Como? Os nossos anseios são diferentes, irmãos. Às vezes nós vemos um crente e um ímpio conversando e passam horas e horas conversando. Cristo não é mencionado, o evangelho não é mencionado. A outra pessoa sai sem saber que o colega era cristão. Os mesmos anseios, as mesmas aspirações, as mesmas inquietações, os mesmos compromissos. Ele vive professando que é do mundo por vir, mas vive aqui como se fosse desse mundo. Nós não somos desse mundo. Se você é crente, você é um habitante de outro mundo. De outro mundo. O seu rei não pertence a esse mundo. Você anseia, Colossenses capítulo 3, se vocês estão em Cristo, vocês anseiam pelas coisas lá do alto. As coisas lá do alto. Observe que até o anseio do nosso coração é uma testificação da nossa conversão ou não. O ponto de Paulo é que ele não vive mais para ele mesmo. Ele vive para ser um luzeiro para outros.
Outros que estão perdidos, assim como ele era, de difamador, perseguição insolente, principal dos pecadores, a modelo de remissão. Olhando para ele, verão o que é transformação. É isso que um oficial precisa ser para suas ovelhas. Testemunho de luta, de sacrifício, de devoção, de desprendimento, de autoanulação. É isso que precisa ser. Ele precisa ser um testemunho de que vale a pena largar tudo para o Senhor. Valem a pena as lutas por santificação, por piedade, por devoção. Vale a pena. Foi assim que Deus fez. E um oficial da igreja precisa ser isso. Paulo entende isso muito bem em Gálatas capítulo 2, versículos 19 e 20, 1 Coríntios capítulo 6, 19 e 20, Gálatas capítulo 14, capítulo 6, versículo 14, Gálatas capítulo 6, versículo 17. Paulo descreve tudo isso, o seu entendimento sobre isso, muitos outros. Então, entenda, a gratidão nos faz observar os sacrifícios por Cristo como honra, não perda. Sabe, quando você se doa para a igreja, você não perde. Você não perde. Quando você doa recursos, energia, a sua vida, você não perde. Você não perde. Entenda isso. Você pode precisar trabalhar amanhã, acordar 4 horas da manhã, 4:30 da manhã, mas você vai entender a riqueza, o valor de estar com a comunhão dos santos depois do culto até tarde. Você vai entender isso. Muito bem, você vai entender. Você não vai perder o sono. Você não vai perder horas de sono. Não é isso que você vai perder. Você vai entender honra. Porque você vai compartilhar por mais um tempo do mundo por vir ainda aqui. Nós aqui, irmãos, nós aqui somos a expressão do mundo por vir. Nós, os santos do Senhor, os embaixadores do Rei, nós somos. É essa gratidão do Paulo que o leva a entender o que é sacrifício, o que é renúncia, e entender então a honra da missão, não o peso da missão, não as dores da missão. Isso. E isso não deve servir de subterfúgio para crentes carnais e dizer, pastor tem que sofrer mesmo. A família do pastor tem que sofrer, ele sabe que é vida de sofrimento, tem que passar renúncia mesmo, tem que passar necessidades mesmo. Não é isso. Não é isso. Porque isso testifica contra a igreja em desonra ao instrumento de graça que Deus colocou para que a sua alma não fosse para o inferno. Para que a sua alma não deixasse de ser alimentada. É o Senhor que comissiona. Nós honramos então. Olha o versículo 16. Mas, por essa mesma razão, por ser pior dos pecadores, principal dos pecadores, me foi concedida misericórdia. Mas eu entendo por quê. Não é para minha glória. Não é para o meu louvor. Eu entendo perfeitamente porque isso se chama convicção. Para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade. Qual é a intenção de Paulo? Deus é paciente em suportar o mal. É por isso que ele não lhe fulmina. Deus é paciente em suportar o mal. Ele o foi comigo. Ele é longânimo. É como se Paulo estivesse dizendo assim, e ele é para ser a exibição disso. É como se Paulo dissesse assim, mas eu recebi misericórdia por causa disso, a saber que em mim Cristo fosse exibido. É o que ele continua dizendo. E servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Então, quando Paulo descreve a percepção que ele tem dele mesmo, considerando sua vida antes da conversão, como o principal dos pecadores, ele não aponta simplesmente essa carga de pecado, mas a percepção que ele tem do que ele era. Então, o que Paulo irá exibir? O que Paulo irá exibir? A extensão da paciência de Deus para com pecadores. Por isso, a gratidão é resultado da profunda percepção do contraste do que éramos e do que
Somente por causa de Cristo nós somos agora. Por isso as renúncias, o sacrifício, a devoção e os atos de adoração e de gratidão são naturais. Porque eu entendo o que Cristo fez. O que Deus fez por mim, ninguém faria. E por isso então a honra, porque eu sei que o Senhor usa instrumentos para isso. Então entenda, viver a vida comum da igreja é um constante sacrifício. Oficiais precisam entender isso. Crentes precisam entender isso. Paulo quer lembrar a Timóteo que a vida na igreja exige um esvaziamento constante de si mesmo e o exercício da autoanulação. Paulo entende isso. Timóteo precisa entender isso. Os oficiais da igreja precisam entender isso e eles têm que ser modelo para que todos os crentes entendam isso. Ele continua aqui, ele diz para que, lá, ressaltando mais esse ponto, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo, a sua longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Então, entenda aqui, isso é a nova vida em Cristo. A nova vida em Cristo é uma vida de imitação. Isso está intrínseco ao ofício. Eles precisam ser modelos. Então, nós não somos autônomos, nós não somos solitários, nós não somos independentes, nós não somos individualistas, nós não somos inovadores, nós não somos fontes primárias, nós somos feitos dependentes um dos outros. E mais uma vez, isso redunda em glória, porque apesar dele, ele foi feito algo maior, infinitamente maior do que ele. E aí o versículo 17, que fecha. Assim ao Rei eterno e imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. E aí nós poderíamos desenvolver um pouco mais disso daqui, mas o horário já passou. É interessante que Jonathan Edwards, uma das maiores mentes que o puritanismo fez nascer, ele lembrou dessas palavras de Paulo em sua conversão. E ele disse o seguinte: Paulo tinha um senso da glória do ser divino. Então, eu orei assim. Orei a Deus para que eu pudesse desfrutá-lo também, assim como Paulo desfrutou. Então, para encerrar, irmãos, se os oficiais da igreja não exibirem sacrifícios, lutas, renúncias e devoção como insígnias gloriosas do testemunho e da fé na exaltação de Deus, então a igreja não buscará isso. A igreja não entenderá isso. A igreja imitará a ausência disso. A igreja do Senhor precisa de modelos. Por isso, o propósito é tão evidenciado aqui pelo apóstolo Paulo a Timóteo e os oficiais da igreja para que sejam modelos para a igreja. Quando não há gratidão e louvor nas renúncias, sacrifícios e dores, então não há demonstração visível de devoção. Não há. Agora, outras coisas preenchem aí. Quando não há essa gratidão, louvor nos sacrifícios, por exemplo, a confusão nas prioridades do coração. Quando as prioridades do coração são invertidas e subjugadas umas pelas outras. Quando os sacrifícios, cansaços, renúncias não são ansiados pelo nosso coração como sinais e evidências dos testemunhos da glória de Deus. Quando nós erramos o propósito da nossa vida, os sacrifícios, o cansaço e as renúncias são apenas combustíveis para murmuração e autocomiseração e não para a glória de Deus. Então, uma das características singulares do oficial da igreja é de ser imitáveis, inclusive nesse ponto. Testemunho de sacrifício, de devoção para a glória de Deus. Vamos orar. Nosso Senhor e Deus, nós acabamos de descrever aqui uma tarefa, um trabalho, um ofício impossível de ser experimentado por homens. A parte de Ti. É o Senhor que capacita, é o Senhor que levanta. É o Senhor que mune com poder, ousadia e intrepidez. Faz isso no meio da Tua igreja, ó Deus, em um tempo que existem tantas igrejas sucateadas, tantas pessoas que anseiam os holofotes,
e não percebem a glória das lutas, dos sofrimentos e das renúncias. Pessoas que buscam conhecimento, mas não entendem a vocação. Que o Senhor, no nosso meio, fomentem pessoas, ó Deus, levantem homens que tenham esses anseios e que a nossa igreja possa honrá-los profundamente. Em nome de Jesus. Amém.